amados. Eu venho o domingo, o pastor Fábio pediu para mim trazer uma palavra para a abertura do culto de hoje. E quando ele acabou a ceia, que ele passou para mim, eu temi, porque a gente teme, é um temor a gente falar do nome de Deus, né? E a semana passada também a pastora Mari Márcia pediu para mim fazer um vídeo para mim passar para as mulheres no culto das mulheres. E foi uma semana assim que eu passei uma tribulação muito grande. Teve um diagnóstico do meu filho e nós estávamos esperando o resultado desse exame e aquilo me abalou, o chão abriu para mim, eu não conseguia dormir. E eu estava dormindo porque eu estava tomando chá de absideira para poder dormir, que aquilo me abalou e eu fiquei muito triste. É filho. E daí a pastora me pede, o pastor me pede, falei, Senhor, eu passando por tudo isso, o que eu vou falar para a sua igreja, né? E aí o Senhor me tranquilizava. Ele falava, eu fico nesse salmo, né? Eu fico no salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aquele Senhor que me fortalece, eu ficava naquilo. E na semana passada, na quinta-feira, ele pegou o resultado do exame. E no exame dele não deu nada, pela glória do Senhor. E o Senhor falava assim para mim, eu sou contigo, não tema. O tempo todo eu não conseguia dormir, eu ficava a noite inteira acordada por causa para saber o diagnóstico, né? E a pastora me pede uma palavra, o pastor me pede outra. Eu falei, Senhor, como que a gente pode, né? Mas o Senhor é Deus, Ele capacita os teus povos. E hoje, Deus não dava palavra para mim. E hoje, pela glória do Senhor, eu estava deitada e Deus mandou essa palavra para mim. Bem assim, no fundo do meu coração, falei, Senhor, obrigado. Ainda eu tinha comentado com a pastora Mari ontem que eu não tinha palavra, mas o Senhor hoje Ele me deu. E fica no Salmo 46. Fala assim, é um salmo muito bonito. Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não tememos, ainda que a terra temes e o monte afunda nos corações do mar, ainda que sobe na sua água turbulente e as montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas canais alegram cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela estará, não será abalada. Deus vem em seu auxílio, desse romper da manhã. Nações se giram, reinos se abalam. Palavra maravilhosa, né? E eu estava muito ansiosa, com medo de diagnóstico, Deus me dava a palavra. E nessa manhã o Senhor me deu essa palavra. E eu estava angustiada, eu estava com medo do diagnóstico do meu filho. Mas o Senhor, Ele é o meu refúgio, na hora bem presente, como Ele falou para mim hoje de manhã. E eu falo, irmão, a gente tem medo, mas a gente não deve ter medo, porque a gente tem certeza. No Deus que a gente servimos, a gente tem que segurar na mão dele, porque Ele está conosco. E vamos orar na abertura do culto. Estou nervosa, estou tremendo. É um temor a gente passar para a igreja uma coisa. E eu estou passando uma coisa que eu vivi. E hoje o Senhor é o meu refúgio, que eu creio. Então a gente vamos orar. Que Deus ainda venha falar com vocês na palavra, no louvor. E que Deus abençoe cada um de vocês. Amo todos vocês. Um forte abraço. Estou com muita saudade de vocês. Amém? Vamos orar. Senhor amado, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor venha falar com cada um de nós. Abençoa o culto, abençoa as palavras.
Senhor, usa o pregador dessa noite, Senhor amado, que o Senhor venha trazer o refúgio para cada um de nós. Eu agradeço e te louvo pela maravilha que o Senhor anda fazendo e vai fazer. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus.
Paz do Senhor, boa noite, igreja. Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 32. Amém? 1 Samuel 17, 32. Amém? Desculpa, é o nervosismo. Amém? Vamos lá. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra eles, este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da sua barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles. Portanto, afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo que sobre si, tomou o seu cajado da mão e escolheu para si 5 eixos do ribeiro, e pôs-lo no alforge de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi chegando ao filisteu. O filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo diante deles. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porque era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para que tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não como espada, nem como lança, porque o Senhor é a guerra, e ele nos entregará na nossa mão. Davi, e sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo a encontrar com Davi, apresentou-se Davi e correu ao combate, encontrar-se com o filisteu. Davi temeu, meteu a mão no alforge
e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra se cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e como uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que ocorreu, Davi pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou da bainha e o matou. Ele cortou com ela a cabeça. Vendo então que o filisteu, que o seu campeão era morto, fugiram. Amém? Meus amados, aqui nós vemos aqui nessa palavra, Davi, né? Samuel, no começo, no capítulo 16, no comecinho, vocês vão ver que Samuel chega à casa de Davi, de Jessé, para ungir Davi. E Davi foi um escolhido de Deus. Ele tinha os irmãos deles, que eram uns irmãos, eles eram bem apanhados, eles eram guerreiros, eles eram fortes, tinham uma estatura forte, né? Uns homens fortes, uns homens lutadores. E Davi era bem franzino. Davi era pequenininho, Davi estava ali cuidando das ovelhas, né, no pasto ali, cuidando dos rebanhos, das ovelhas ali naquele lugar, no campo onde ele trabalhava para o pai dele. E Davi, ele era muito pequenininho, mas o Senhor não olha para a nossa aparência, o Senhor vê o nosso coração. E Davi foi um escolhido. Davi foi ali à frente da batalha e vinha um exército dos filisteus e vinha um homem muito guerreiro, cujo nome era Golias, e era um filisteu de Gate. E todos tinham medo daquele homem, porque ele era muito forte, ele era um gigante mesmo, ele era bem forte. E todos corriam daquele homem, todos os lutadores, né, das batalhas corriam dele, tinham medo daquele homem. E o rei Saul propôs para aquele povo, quem matasse aquele Golias que veio para afrontar Israel, ele ia fazer aquela pessoa ser próspera, e ia dar muitos bens para aquela pessoa, e ofereceu a filha dele, Mical, para a pessoa se casar. E Davi ali, aquele pequenininho, né, aquele menino franzino, pequenininho, sem estatura nenhuma, não tinha estatura, e aquele pequeno, aquele sem valor nenhum, porque os irmãos mesmo não davam valor, zombavam dele, mas ele foi ali e ele enfrentou o gigante. Amém, meus amados? Ele enfrentou, ele pegou aquelas 5 pedrinhas, colocou dentro de um alforge, e com uma pedra ele fez assim, balançou, e ele acertou a testa de Golias. E quando Golias caiu ali, aquele gigante caiu na frente de Davi, e ele foi e cortou a cabeça do gigante. Amém? E nessa passagem, meus amados, muito me chamou a atenção que Davi, ele não temeu, ele não teve medo, ele não teve medo daquele gigante. Ele enfrentou o gigante, ele não correu como alguns dos lutadores que estavam ali. Ele não correu, ele enfrentou. Ele foi, sabe por que ele enfrentou? Porque ele sabia que o Senhor era com ele, e o Senhor iria dar a vitória para ele. Assim, porque o Senhor já tinha dado vitória para Davi, quando ele matou o urso, quando ele matou o leão, e o Senhor já era com ele, e Davi tinha essa confiança que o Senhor era com ele. E nesta noite, eu venho falar para vocês que o Senhor é com vocês.
Eu não sei qual é o gigante que tem se levantado contra a sua vida. Mas saiba que esse gigante, ele vai cair. Ele vai ser derrubado. Ele vai ser destruído. Porque maior é o Senhor na sua vida. E Davi, ele era o menor de todos, né? E muitas das vezes, às vezes você se acha tão pequeno diante das suas situações, das suas adversidades. Mas você é grande, sabe por quê, meus amados? Porque você tem Jesus no seu coração. Você tem Deus com você. Então, você vai vencer. Então, descansa o seu coração. Na palavra do Senhor diz, descansa o teu coração. Confia na palavra do Senhor. Que Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. E nesta noite, não desista. Não desista dos seus projetos, dos seus sonhos, não desista do seu chamado. O Senhor te escolheu. Davi, ele era um escolhido do Senhor. O Senhor poderia escolher os irmãos dele que já estavam acostumados a lutar, a estar à frente da batalha, mas não, ele escolheu aquele que estava lá no campo, apacentando as ovelhas ali, ajuntando as ovelhas, cuidando das ovelhas. E ele escolheu, foi Davi. Davi foi escolhido. E Davi, meus amados, Davi teve uma caminhada e ele não perdeu nenhuma guerra, porque o Senhor estava com ele. Todas as guerras, quando Davi saía para a batalha, ele vencia, porque o Senhor estava com ele. Então, nesta noite, eu venho lhe falar que o Senhor está com você. Qual é o gigante que está aí te dando medo, fazendo com que você pare no meio do caminho, fazendo com que você não prossiga? Meus amados, prossiga, não pare, continue que o Senhor é contigo. Ele vai derrotar esse gigante que se levantou contra a tua vida. Eu não sei qual é o gigante, eu não sei qual é o problema que se levantou contra ti, mas saiba que o Senhor é contigo e o Senhor vai te ajudar, como ajudou ali Davi a vencer aquele gigante. Ele vai ajudar você a vencer também. Não pare na caminhada, não olhe para a circunstância. Não desista do chamado. O Senhor, Ele tem um propósito na sua vida. E o propósito que Ele tem para você é de salvação. O Senhor tem um propósito. Então não desista do chamado, daquilo que Ele colocou nas suas mãos para você fazer, meus amados. Confia no Senhor. Não olha para trás, sabe por quê? O Senhor não se agrada daquele que coloca a mão no arado e olha para trás. Continue marchando, continue buscando, continue adorando ao Senhor em todo o tempo. Meus amados, as lutas têm sido difícil. Nós estamos aí com um gigante de um vírus, mas nós vamos derrubar esse gigante, porque nós vamos orar e buscar. E que a Davi ali, ele não tinha arma nenhuma, ele tinha aquela pedra ali, ele jogou na testa daquele gigante, ele derrotou. Nós temos a nossa arma, meus amados, é a palavra do Senhor, é a oração, é a busca, e nós vamos derrubar o gigante que está na nossa frente, fazendo com que nós venhamos parar, fazendo com que nós venhamos desistir da nossa caminhada. Confia no Senhor, meus amados. Acredite que o Senhor vai te dar vitória. Esse gigante que se levantou aí vai cair. Em nome de Jesus, confia. Confia, porque o Senhor é contigo, meus amados. Amém? Eu quero falar para vocês que o Senhor, Ele ouve o teu clamor e atende a tua oração. Então não desista. Não tenha medo de avançar. Avança. Prossiga para o alvo. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas olhe para o Senhor, que Ele vai te dar a tua vitória. Amém? Na palavra do Senhor diz que tudo aquilo que nós cremos em oração, que nós pedimos em oração, crendo, nós vamos receber. E nós vamos receber, porque nós cremos na palavra do Senhor, nós cremos que o Senhor é conosco. Ele estava ali com Davi naquele momento difícil. Davi olhou aquele gigante e pode ser que, eu imagino assim, ele falou, será que eu vou conseguir? Não, ele não teve essa dúvida, sabe por quê? Porque ele sabia que o Senhor era com ele, que o Senhor ajudou ele a vencer aquele urso, a vencer aquele leão, e
e o Senhor estava com ele. Essa era a confiança. E isso que nós temos que ter, essa confiança que o Senhor está conosco e Ele vai nos ajudar a vencer as nossas adversidades. Amém? Acredite e não pare a caminhada. Não desista daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Não desista de fazer a vontade do Pai. Não desista, porque aquele que perseverar até o fim, verás a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, foi até aqui que o Senhor me deu. Que Deus abençoe a vida de vocês. Agora, eu agradeço pela oportunidade. E estou com muita saudade de todos. Que Deus abençoe, que Deus dê um resto de semana abençoado para cada um de vocês. Amém? Muito obrigado. Beijos, meus queridos.